Olá pessoal, eu sou o Caio, sócio e consultor do Hexperts. O vídeo de hoje é para mostrar uma análise de viabilidade de loteamentos, focando no momento do lançamento. Se ele ocorre durante as obras ou lá na entrega, ou seja, somente depois do término das obras. Esse tema ele é fruto de uma dúvida que alguns loteadores têm no momento de lançar empreendimento. Se eles vão lançar durante as obras e usar essa carteira para ajudar na exposição de caixa, ou se eles vão lançar somente após o término das obras, lá na frente, e tentar capturar um valor um pouco mais alto. A ideia aqui é entender o impacto dessa decisão nos principais indicadores econômico-financeiros através do nosso modelo de viabilidade econômico-financeira. Então, no Hexperts, trabalhamos com consultoria e advisor no mercado de real estate desde 2015. Convido você a dar uma olhada lá no nosso site, se você não nos conhece ainda, www.hexperts.com.br, e lá você vai ter mais acesso às nossas informações. No vídeo de hoje, vamos tratar de análise de viabilidade econômico-financeira de loteamento. Então, na capa aqui, a gente já vê um loteamento aqui, é o Vila Francesa, da loteadora Lote Pop. Esse aqui, ele fica lá em Capivari, no interior de São Paulo. Mas esse é só um exemplo hipotético aqui, que hoje a gente vai trazer um outro case para vocês aqui. Vamos lá. Lembre-se de conhecer nossos avisos legais aqui. Então, antes de conhecer as premissas do case, eu gostaria apenas de dar um contexto de como pode ser a concepção de um loteamento. O método que a gente vai mostrar aqui não é uma regra, existem empreendedores que possuem outro passo a passo, mas via de regra o processo inicia-se em encontrar a matéria-prima principal, que é o terreno, né, ou a gleba. Então, o primeiro passo aqui, como prospecção de terrenos, para encontrar essa matéria-prima, é necessário fazer uma busca. Buscar esses terrenos em portais online ou com corretores, parceiros, mapear e às vezes até fazer visitas em loco e sujar a bota de barro mesmo, né? O empreendedor, então, precisa filtrar essas oportunidades, selecionando somente os terrenos que ele sente que tem um melhor cheiro de potencial, de bom negócio. E para isso, o empreendedor pode filtrar por cidade, por tamanho, possibilidade de fazer permuta ou compra, a depender da estratégia que ele quiser seguir. Em seguida, a gente precisa fazer um estudo de viabilidade técnica, mesmo que preliminar, né? Pelo menos a localização e o perímetro desse terreno, num arquivo Google Earth, por exemplo. Você consegue estudar de maneira inicial a topografia, o acesso, o tamanho, a vegetação, presença de córregos e nascentes e também o zoneamento que vai estar lá na legislação dessa cidade. E com isso tudo, você consegue estimar um aproveitamento inicial desse terreno. Nesse caso aqui, quando a gente fala de aproveitamento, nos referimos à área líquida de vendas sobre a área total do terreno, ou seja, a área de lote sobre a área bruta do terreno. Do bruto, né, dessa área total bruta, você precisa tirar a área de proteção permanente, né, que seria a APP, as famosas APPs, áreas verdes, sistema viário, clube, portaria, e o que sobra é o que está aqui representado em pretinho, que é o lote. Né? Quanto maior o aproveitamento desse empreendimento, mais área você vai poder vender. Em geral, esse aproveitamento fica aí de 40% a 50%, mas isso não é uma regra. Né? Existem loteamentos que têm aproveitamentos maiores do que isso e aproveitamentos que ficam abaixo desse intervalo também. Em seguida, depois desse estudo de viabilidade, você também tem que fazer outros estudos de viabilidade para complementar. Então, estudo de viabilidade ambiental, econômico-financeira, comercial, e para você ter um estudo completo disso aí antes de fazer a aquisição desse terreno. Se você tem aí um projeto de loteamento e quiser fazer um estudo dessas viabilidades, ou até se você já tem esses estudos e quer uma segunda opinião, o Hexperts pode te ajudar. Né? Se você quiser ajuda, manda um e-mail aqui para a gente, né? contato@hexperts.com.br, explica lá a sua demanda e a gente vai te atender aí com muita atenção. No vídeo de hoje, a gente vai focar na viabilidade econômico-financeira e como a gente sempre fala aqui no nosso canal, para analisar qualquer empreendimento imobiliário, é necessário entender o fluxo de caixa desse projeto. Vamos lá então. Então, as principais premissas que a gente traz aqui nesse fluxo de caixa, né? Isso aqui é uma ilustração, né? Os fluxos positivos acima e os negativos para baixo aqui, né? Então, nesse primeiro fluxo, como vocês vão ver aqui em roxinho,
representa a aquisição do terreno. Então, pagamento de TBI, estudo de viabilidade, registro em cartório, etc. E logo depois da compra do terreno, você tem que fazer aí uma aprovação, né? A gente colocou aí um prazo de 36 meses, a gente sabe que às vezes é possível aprovar mais rápido, mas a gente sabe também que, infelizmente, pode ser que isso aí se prolongue por muito mais tempo. Nossa ideia aqui nem é esmiuçar tanto assim as premissas, né? Mostrar o case para vocês. Mas, continuando, após o término das aprovações, é possível iniciar as obras, que estão representadas aqui com essas barras vermelhas. Nesse caso aqui é uma obra de 28 milhões de reais, gastos em 24 meses. E lembrando que assim, após o registro do loteamento no cartório, é possível iniciar as vendas, que são essas barrinhas verdes aqui, né? Nesse caso aqui, a gente colocou várias premissas aqui para representar essa carteira. A gente colocou vendas parceladas em 240 vezes numa tabela price, com correção anual de inflação. Também tem vendas à vista, enfim. Então, todas as premissas aí, depois, se você quiser, você pode ver com calma aí. Vejam que nesse caso, as receitas de venda começam junto com os custos da obra, ajudando a suprir parte dessa necessidade de caixa para a obra, né? E para essas vendas acontecerem, né, além disso, eu preciso gastar um pouquinho ali com marketing, né? Sempre tem que fazer alguma coisinha de marketing. E é claro, importantíssimo, nossos corretores, né? Além disso, também é necessário pagar os impostos, né? Porque, infelizmente, o governo é nosso sócio nesse empreendimento e, às vezes, mesmo sem fazer nada e, às vezes, só atrapalhando, né? Além disso, é preciso pagar uma manutenção, né, de uma SPE, administração de carteira, e também, se você tiver estoque, você precisa honrar com esse custo de estoque, PTU, condomínio, se tiver, né? Nas unidades que não foram vendidas após o término das obras, obviamente. Então, vamos mostrar os resultados aqui de como fica esse cenário base aqui. E vamos lá. Então, nesse lado aqui, a gente consegue mostrar uma DRE nominal, aqui entre aspas, que a gente apresenta as principais categorias em termos nominais, né? Ou seja, já considerando uma projeção de inflação. Essas receitas também já incluem os juros da carteira, né? É importante falar isso. Então, daí depois você vai pagar os seus impostos, lucro presumido, as comissões dos corretores, aí, o custo de obra, etc., até chegar lá no seu lucro líquido, que é o mais importante aí para o empreendedor. Um indicador muito bom para a gente verificar aqui é a margem do resultado líquido. Nesse caso aqui, a gente está com uma margem de 75%, né, em relação ao faturamento, que é um ótimo resultado. Mas como o resultado vem ao longo de 20 anos, 25 anos, né, a gente tem que analisar os indicadores econômico-financeiros desse projeto, que a gente representou aqui nessa parte de baixo. A TIR nominal líquida desse projeto deu aqui de 24% ao ano. Nesse caso, você pode comparar ali com uma Selic, por exemplo, por ser uma taxa nominal. Hoje a Selic está ali mais ou menos 10,75%, 10,25% ao ano, em termos brutos. Então, nesse projeto hipotético aí, você tem o potencial de rentabilizar mais que o dobro, né? Então, o que você acha aí de uma TIR de quase 25% ao ano de TIR no loteamento? Você acha que vale a pena? Deixa aqui nos comentários para a gente saber o que você acha disso e como estão indo os seus empreendimentos. Além disso, a gente tem o indicador de exposição de caixa, né, que é super importante saber quanto que a gente vai precisar colocar de dinheiro nesse projeto para que esse projeto saia do papel, né? Mas assim, você precisa de 36 milhões para gerar um lucro ao longo de todo esse tempo aí de 316 milhões. É bacana, né? Mas além disso, a gente indica que o múltiplo de investimentos, né, o MOI, que nesse caso que deu 10 vezes, então ao longo desse período todo, para cada real que você investiu, foi multiplicado por 10 vezes ao longo de todo esse projeto. Mas é claro que assim, ao longo de todo esse projeto, todo esse tempo, né, esse prazo, você tem inflação, né? Então a gente tem que analisar também esses indicadores em termos reais, ou seja, acima da inflação, descontando esse efeito da inflação. Nesse exemplo aqui, a gente calculou, a gente projetou uma inflação de 6% ao ano. Então a TIR real aqui que a gente calculou, de 17% ao ano, mais inflação, né? É mais que 3 vezes que a rentabilidade da NTNB, por exemplo. É sempre bom a gente ver ali quanto que isso aí está dando de resultado em termos reais para a gente também ter noção de quanto isso representa em moeda corrente, né?
E também colocamos os indicadores aqui de valor presente líquido para saber esse projeto aí tem um volume que justifica o seu trabalho, porque às vezes você tem uma rentabilidade boa, é um projeto bom, mas às vezes o seu VPL, ou seja, em termos de hoje, é muito pequeno e não vale o trabalho que você vai ter ao longo de todo esse prazo, né? E aí, o que você achou dessa análise aí, né? Se você não entende muito desses indicadores que eu estou falando aqui, a gente tem um livro que a gente trata, tem um capítulo específico sobre isso, né? Até a gente deixa aqui do lado aqui, que é o Real Estate no Brasil, né? Best-seller na Amazon, na categoria de imóveis. E a gente também tem curso online lá no nosso site, né? Então não deixa de conferir aí esse material que é muito bom mesmo. A gente usa aqui como uma bíblia, deixa aqui do lado até hoje. Qualquer projeto de consultoria, advisor, a gente também confere coisas nesse livro. Ele é muito bom mesmo. Bom, agora vamos lá analisar o cenário em que o empreendedor faz o lançamento do projeto somente após as obras, né? Vamos lá. Então, essa aqui mostrando as premissas, ele é muito parecido com o que a gente mostrou inicialmente, lá no cenário 1. Né? A única diferença é que, como a gente pode ver aqui, é que não tem as barrinhas verdes junto com as barrinhas vermelhas da obra. Então, você não tem carteira de recebíveis durante as obras. Só vai começar a vender mesmo lá no momento que você entregar essa obra, né? Então, vamos para os resultados aqui para a gente conseguir comparar, né? Nesse caso aqui, a receita total ela é um pouco maior, mas ela é basicamente devido a uma correção inflacionária da tabela de vendas que a gente projetou. Mas o valor base, nesse caso aqui, de venda lá que a gente colocou, de R$ 500 por metro quadrado na database, ele é o mesmo tanto para o cenário 1 quanto para o cenário 2. Tá? Então, a margem deu um pouquinho maior também, aqui de 75 para 76, mas é muito pouca coisa, né? A gente pode ver em termos de margem líquida, né? Mas quanto aos indicadores ou os outros indicadores econômicos financeiros aqui, né? Como que eles se comportaram? A TIR nominal, a gente está vendo aqui que ela caiu, né? Ela caiu dos 24% ao ano lá do primeiro cenário para 21% ao ano aqui, né? E além disso, acho que até mais importante do que essa redução de TIR é o aumento da exposição de caixa. Aqui a exposição de caixa é de 40, quase 46 milhões, 10 milhões a mais do que o primeiro cenário, né? Então isso é muito importante para você ver como aquelas receitas durante as obras ajudam o empreendedor a viabilizar financeiramente um projeto, né? O múltiplo de investimento também ele cai, né, de 10 para 8,4. Ainda é um projeto muito bom, tá, pessoal? Ele é bem rentável, mas um pouco menos do que o cenário anterior que a gente mostrou. Mas sempre é possível aí que algumas pessoas estejam pensando e até argumentem que vender após o término das obras, a percepção de risco pelo comprador e a percepção de valor no comprador para esse lote, ela é maior. E concordo, né? Um lote que já está pronto, não tem o risco da obra, não tem o prazo que ele tem que esperar, ele pode comprar, construir a casa dele imediatamente, né? Mas vamos lá, por quanto a mais seria necessário vender esse lote para que as rentabilidades do capital do empreendedor fossem as mesmas, né? Vamos comparar isso daí, né? Então, por isso a gente trouxe aqui um cenário 3 em que a gente faz uma conta inversa aqui, né? Aumentando o preço de venda até que a TIR nominal se iguale, sai dos 21 que a gente calculou, até os 24,2 que tem lá do primeiro cenário. Para quem é o planilheiro, gosta de Excel aí, a gente fez aquele goal seek, né? O atingir meta lá do Excel. E como resultado, chegamos a que o preço precisa sair lá dos R$ 500 por metro quadrado na database para chegar em R$ 609 por metro quadrado. Ou seja, teve um aumento de quase 22%. Em termos reais, hein, pessoal? Sem considerar a inflação, né? Ou seja, um lote que no cenário base lá que de R$ 500 por metro quadrado, vamos supor que esse lote tenha 180 metros quadrados, vezes os R$ 500 por metro quadrado, ele sairia R$ 90.000 no cenário base. Agora, para esse outro cenário, que ele vai vender a R$ 609 por metro quadrado, esse mesmo lote sairia quase R$ 110.000. É uma diferença aí de R$ 20.000 por lote, né? Então, assim, teve esse aumento, né? Não tem certo e errado aqui, tá, pessoal? Isso aqui não é... A gente está só mostrando os indicadores econômico-financeiros e quais impactos econômico-financeiros que cada estratégia tem e cabe, claro, ao empreendedor escolher o que mais convém, né? Às vezes também
é importante ressaltar que não é uma questão de escolha, né? Às vezes existem alguns municípios que possuem uma legislação mais restrita e ela acaba obrigando o empreendedor a fazer toda a obra antes de vender. Então aí acaba sendo nem uma escolha, é uma obrigação, né? Então todos os empreendedores têm que fazer isso se eles quiserem fazer um empreendimento nessa cidade. Algumas pessoas, né, defendem que isso é bom para o comprador, porque dessa forma vai ser uma certeza que o lote já vai ter toda essa infraestrutura de água, de esgoto, de drenagem, de rede elétrica, antes dele fazer a compra. Então ele não vai nem correr o risco dessa loteadora não entregar essa obra, por exemplo. Mas por outro lado, veja como o empreendedor precisa cobrar mais caro para ele ter essa mesma rentabilidade, que no fim das contas sai do bolso do comprador. Então, assim, de novo, não tem certo e errado, é uma questão de ponto de vista aqui, tá, pessoal? Então, para a gente encerrar aqui esse vídeo, a gente quis trazer uma comparação e observar aqui como seriam os aportes e retiradas em cada um desses cenários, né? O primeiro aqui, que é o com lançamento durante as obras, ele, que é o mais frequente no mercado, pelo que a gente enxerga aqui na nossa experiência, é o que você utiliza a carteira de recebíveis para suprir parte da exposição de obras. Então você vê aqui que a curva de obras ela até tem a sua necessidade de aportes ela diminui conforme passa o tempo, né? Já no segundo cenário, a gente consegue ver que esse comportamento é o contrário, né? Quanto mais tempo passa, mais aporte você tem que fazer para suprir toda essa obra, porque a obra vai tendo uma inflação, né? O custo de obra sempre vai subindo. Então, isso aqui é um efeito contrário que a gente enxerga no cenário 1. E o cenário 3 aqui, que é o que a gente basicamente... Ele é igualzinho ao cenário 2, só que agora com uma carteira de recebíveis maior, porque agora ele vendeu os lotes 22% mais caro, né? Então, independente da estratégia que vocês querem seguir, pessoal, façam sempre seus cálculos, tenham certeza da segurança do seu empreendimento, da sua viabilidade econômica e financeira antes de fazer o negócio, né? E aí, o que você achou desse vídeo? Você chegou até aqui e gostou desse conteúdo? Escreve aí nos comentários o que você achou, se você concorda, se você discorda. E se você ainda não é inscrito no canal, por gentileza, considere inscrever aí para mais conteúdos como esse. Tá bom, pessoal? Um abraço, até o próximo vídeo.